meus amores, aqui quem fala é a tia Andréia e mais uma vez nós estamos aqui para falar de mais um conteúdo, tá bom? Conteúdo não, de mais uma parte desse nosso conteúdo, tá certo? Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula, tá bom? E eu sou a tia Andréia, como já falei, professora do 4º ano, turnos manhã e tarde, do Instituto Educacional São José. Professor, e o que nós vamos ter na aula de hoje? Vamos ter aí, turminha, correção da nossa página aí, 93 e 94, que é a tarefa que foi passada a vocês, tá bom? Peguem o livro, coloquem em cima da mesa e aí eu já quero fazer uma ressalva aqui. Gente, na página 94, na quinta questão, tá bom? Essa quinta questão, o complemento dela vai estar aí na página 95. Então, quando a tia Andréia estiver fazendo as respostas da quinta questão, você vai até a 95 e faz o complemento aí que é lá na tabelinha, tá bom? Quando chegar lá, eu vou dar uma reforçada para vocês lembrarem, tá bom? Teremos também a estrutura do nosso gênero textual em estudo, que é o quê? História em quadrinhos ou HQ, tá bom? Então, turma, partindo aí para o assunto, nós vamos falar um pouco da estrutura composicional desse tipo de gênero, tá bom? Olha só, todo e qualquer gênero textual, ele é composto de uma estrutura. Eu já falei isso para vocês em outras aulas. Então, alguns gêneros textuais, eles vão ser diferentes um do outro, mas eles têm sim essa estrutura que é aquele nosso, basicamente o nosso roteiro para uma produção de texto como esse, tá bom? E essas histórias, elas vão possuir fundamentos básicos das narrativas. As histórias em quadrinhos se enquadram aí no nosso tipo narrativo. Então, se ela é uma história que é também considerada narrativa, ela não vai fugir aí do enredo. O que é o enredo, professora? É onde acontece toda a história em quadrinhos. Dentro desse enredo, nós temos aí os personagens, o tempo, pode ser aí o tempo cronológico, não é isso? Ou psicológico. Pode ser aí o tempo narrado no presente, no passado ou no futuro. Isso quem vai determinar aí é você, na sua construção de história em quadrinhos. Nós vamos ter o lugar, que é algo muito importante nas histórias em quadrinhos. Por quê? Porque você tem que deixar bem claro onde se passará essa história, qual é o ambiente. Se é numa escola, se é numa casa, se é no shopping, tá bom? Então tem que haver aí essa apresentação aí do cenário, tá bom? E nós temos aí o desfecho, que já é o quê? É o final da nossa história. No geral, elas vão apresentar, gente, a linguagem verbal e não verbal. Eu já falei para vocês sobre esse tipo de linguagem e volto a falar o quê? Que geralmente a linguagem não verbal é aquela que tem maior expressividade dentro de um HQ ou dentro de quaisquer outros gêneros textuais que vá recorrer aí a esses tipos de linguagens, tá bom? Então, vamos lá. A nossa estrutura composicional, que é aquela estrutura que você vai precisar se atentar aí para quando for produzir o teu HQ, é essa daqui. Nós temos o quê? A introdução, o desenvolvimento, o clímax e conclusão. Introdução você já sabe que é o início, tá bom? Esse início, turma, ele é feito através de quadrinhos. Lembra disso, nós estamos trabalhando o HQ. Então, esse HQ é preciso que as imagens sejam muito mais enfáticas do que a própria linguagem não verbal, que é a escrita. Então, você faz a introdução, o desenvolvimento, que é o quê? É um pouco do desenrolar dessa história, é o meio da história. E aí, dentro dessa parte composicional, nós temos o clímax. Tá bom? O que é isso, professora? É quando aí essa história já está aí em auge. Por exemplo,
Turma da Mônica. Turma da Mônica, vocês percebem aí que ela tem sempre uma cisma aí com um dos colegas dela. E aí ela começa ali de bem, daqui a pouco ela se envolve em um problema. Esse problema está bem aflorado aí na história em quadrinhos. E isso daí, esse momento auge da história em quadrinhos, é chamado de clímax, tá bom? E por último, nós temos a conclusão. E essa conclusão, professora, pode resolver ou não o problema? Turma da Mônica, por exemplo, resolve o problema na conclusão ou não? Agora isso aí vai depender de você, autor de história em quadrinhos, tá? Você pode tanto resolver esse problema quanto deixar esse problema para resolver em uma outra continuação de HQ, tá? Não é obrigado esse HQ finalizar ali naquele momento. Se não finalizou, supõe-se que você ainda vai continuar a história. E aí, gente, nós temos aqui um roteiro básico para a produção de um HQ. Prestem bem atenção, porque vocês vão precisar na hora de montar a sua história em quadrinhos aí na sua casa. Primeiramente, o que você precisa lembrar? Precisa entender. Você precisa aí, gente, apresentar os personagens. Você pode criar os personagens. Eu tenho certeza que dentre os alunos do Instituto Educacional São José, tem muitos aí que adoram essa parte de desenho, gostam de desenhar porque eu sei, tá bom? E eu já presenciei esses desenhos. Então, olha só, apresentar os personagens que vai compor a história, apresentar o ambiente, onde é que vai se passar essa história, como eu já falei, se é no shopping, se é em casa ou outro ambiente que você queira aí inventar, tá bom? Você vai desenvolver a história que vai ter o quê? Vai ser a relação entre os personagens e o ambiente. O que esse ambiente diz, o que ele quer dizer em relação aos personagens? Ou o que esse ambiente vai favorecer aí no desenrolar da história? Por que você escolheu esse ambiente, tá? E o último aí, nós temos aí apresentar um problema, penúltimo, apresentar um problema, tá? Como eu já falei para vocês, esse problema ele vai crescer dentro da história, tá bom? Quando você vai crescer é que você já vai estar evoluindo esse problema, até você chegar no ponto alto da história, que é chamado clímax. Eu já falei isso. E depois, gente, você vai conduzir o leitor até a solução do problema, que já é aí o final da sua história, certo? E agora, turminha, na nossa página aí que eu já falei para vocês, teremos a correção da nossa tarefa, ok? Peguem aí essa tarefinha de vocês que a gente vai fazer a correção. Vamos lá? Turminha, na primeira questão aí nós temos o quê? Vocês vão explicar aí quem são os personagens Calvi e Spiff. Conseguiram perceber? Com certeza vocês leram e com certeza vocês já sabem aí quem é cada um deles, tá bom? Então, quem é? Você vai colocar o quê? Que Calvi é uma criança, ok? E Spiff é um astronauta, que é um personagem que Calvi criou, tá bom? Que ele inventou durante a história dele. Então, coloque aí na primeira questão. Segunda questão. Como Calvi descreve aí o Spiff, que é esse personagem aí que ele criou? Como é essa descrição que ele faz? Então, você pode dizer aí que ele é valente cosmonauta, extraordinário, explorador, interplanetário nos cantos mais longe da Terra. Olha que descrição interessante que Calvi faz em relação ao personagem que ele criou, tá bom? Na nossa terceira questão, turminha, vocês vão relacionar as duas colunas. As colunas que tem aí letra A e B. Na letra A nós temos aí Calvi e na letra B Spiff. Então, o que você vai fazer? Vai ver aí entre parênteses qual é aquela característica que faz referência a um desses personagens. Se, por exemplo, no primeiro parêntese aí, quem é que está vestido com uma bermuda e camiseta? Com certeza é Calvi. Vocês percebem pela leitura e pela análise das imagens, tá bom? No segundo parêntese, quem é que usa
luvas e óculos. Ponham aí letra B, que é o personagem Spiff, tá bom? Terceiro parêntese. Quem é que está comandando uma nave espacial? No terceiro parêntese. Põe aí Spiff, ok? Quarto parêntese. Quem é que está sentado em uma carteira? É quem? Muito bem, o Calvin. E letra B, quem é que viaja pelo espaço sideral? Gente, Spiff, que é o personagem que ele criou, não é isso? E a última aí, quem é que está na escola? Calvin, foi aí na escola que ele teve aí esse pensamento aí extraterrestre, né? Podemos dizer assim, ele viajou realmente aí durante essa aula, tá bom? E lá na nossa quarta questão, turminha, nós temos assim, releia o quarto quadrinho e responda. E aí você pode fazer essa releitura em casa. O que significa, segundo esse quadrinho aí, ter nervos de aço? O que é isso, gente? Já usaram essas expressões? Então, olha só. Lá dentro desse quarto quadrinho, essa expressão que está entre aspas, ela quer dizer o quê? Ser valente. Não se deixar abalar, não se abater e não ter medo, tá bom? Põe aí na quarta questão. E essa quinta questão, para finalizar, se trata aí de uma tabela onde vocês vão dizer aí o quê? Vão fazer o desenrolar de toda essa estrutura aí dessa história em quadrinho que vocês leram. Então, vocês vão dividir cada parte. Onde é a introdução, onde é a complicação, onde é o clímax e o desfecho, tá? E aí, turma, eu faço a ressalva. Essa tabelinha aí, ela está na página 95. Então, você vira a página aí para responder ou no livro ou no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Número 1 aí, da nossa primeira tabelinha, introdução. Quais são os quadrinhos que faz parte da introdução? Então, você põe aí número 1, 2 e 3. E acrescenta que é onde o Spiff navega pelo espaço. Isso daí é a introdução da história em quadrinhos que vocês leram. A complicação, que já é o desenrolar aí da história, o desenvolvimento. Então, nós temos aí os quadrinhos de número 4, 5 e 6. Que é o quê? É onde o Spiff tem uma missão muito perigosa. Olha só, gente, já começa a ter aí uma tensão, missão perigosa. Então já tem aí um certo suspense dentro dessa história em quadrinhos, ok? Terceiro aí, que é o clímax, nós temos aí o clímax, o quadrinho de número 7. E o que acontece nesse número 7? A nave de Spiff se aproxima da quinta dimensão. E aí, gente, fica aquele suspense na nossa cabeça. O que será que tem nessa quinta dimensão? Por que é tão perigosa essa aventura? Tá bom? E a conclusão aí nós temos o número 8. O que é esse número 8? O que trabalha esse número 8? Vai dizer aí que Calvin para de imaginar. Tá bom? Então, gente, ele começa a fazer a história, ele faz a introdução, complicação, clímax e ele finaliza essa história. Na verdade, isso daí não se passou aí de uma imaginação do personagem Calvin ou de um sonho, tá bom? Meus amores, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham respondido tudo certo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!